Algumas empresas agradam aos clientes, mas outras vão um nível acima. Elas encantam os clientes. E o encantamento começa dentro de casa com os colaboradores. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast o Alexandre Slivnik, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Entre outras coisas mais, ele é um grande especialista em educação empresarial e o próprio entusiasmo que ele fala, eu acho que já vai contagiar você. E ele mora num lugar muito sugestivo para quem fala em encantamento do cliente. Orlando, a terra do Mickey. Alexandre, é muito bom ter você aqui. Obrigado por nos atender e participar hoje aqui com a gente. Imagina, Cássio, que privilégio. Fico muito feliz e agradecido pelo convite. De verdade, é uma honra falar desse tema que eu sou extremamente apaixonado, né? Eu, de fato, moro na cidade de Orlando, tenho o privilégio de estudar os segredos das empresas mais amadas do mundo, né? E uma delas fica aqui, a 15 minutinhos aqui, que é a Disney, né? Que foi considerada, alguns anos atrás, inclusive, a empresa mais amada do mundo. E a gente vai falar nesse papo delicioso aqui de muitos segredos dessa empresa, da Disney, e também de tantas outras empresas amadas aqui nos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É realmente uma honra fazer parte desse momento com vocês. Eu que agradeço. E de volta aqui ao podcast, o Fernando Mantovani, ele que comanda Robert's Half aqui no Brasil. Sempre bom ter você aqui. É sempre um privilégio, uma alegria ter você aqui, Fernando. Seja bem-vindo de volta. Imagina, valeu, Cássio. Aqui vou fazer força hoje, porque só de ouvir o Alexandre você já sorri naturalmente. Eu vou fazer força para tentar manter o sorriso da moçada aí no mesmo nível. Pois e é. Obrigado, Alexandre, pela tua participação. É um privilégio estar aqui com você. Imagina, eu fico feliz e agradecido pelo elogio, mas eu espero de coração que esse sorriso possa contagiar você que está nos ouvindo do outro lado e que você possa levar esse sorriso para suas equipes, para as pessoas que convivem com você no seu trabalho e também, por que não, na sua casa, né, com a sua família. Acho que vale a pena a gente levar essa sementinha da alegria aí para outras pessoas, porque encantamento tem tudo a ver com isso também, né? Você falou de Disney, que está aí pertinho de você, então eu vou começar o papo aqui, fazendo uma provocação aqui para vocês, de encantamento do cliente, contando uma experiência que eu tive na própria Disney, né? Eu fui eu tinha ido algumas vezes como guia até na Disney, eu fui uns anos atrás passear, né? E aí, já sabia dessa coisa, né? O Disney encanta o cliente, alguém me falou assim, ó, para qualquer funcionário que você perguntar qualquer coisa, eles vão saber responder. E eu comecei a testar, Alexandre, falei, vai ter alguém que não vai conseguir. Bom, não consegui derrubar, realmente todo mundo respondeu, e o ápice disso foi quando tinha um garoto, provavelmente universitário, estrangeiro, que estava ali, limpando o cocô do cavalo, literalmente, não é modo de força de expressão. E eu falei, putz, eu vou perguntar para esse cara, porque ele não vai ter como responder, eu queria saber o horário de um show. Coloca a vassoura no chão, então tira a programação do bolso e me responde. Aí você fala, bom, desistir, os caras realmente são bons. O que eu fico pensando aqui, queria jogar para vocês, o board da Disney querer encantar e ter toda essa vontade, eu entendo ser viável, né? A gente quer encantar você quando está lá em cima. Como é que faz para aquela turma lá de baixo, desculpa a expressão, limpando o cocô do cavalo, como é que faz para aquela pessoa entender essa coisa de encantar o cliente? Excelente história, Cássio. E é verdade, a grande maioria, eu não diria que 100% dos colaboradores da Disney, mas a grande maioria dos colaboradores da Disney tem uma grande força de propósito. Eles entendem o porquê que eles fazem aquilo que eles fazem. O propósito da Disney não é ganhar dinheiro, na verdade esse é o objetivo, mas o propósito da Disney é criar felicidade para as pessoas. Então não importa, se você limpa o cocô do cavalo, é porque você limpa para deixar o parque mais limpo, para deixar o cliente mais feliz, porque o cocô do cavalo no chão não traz felicidade. Então a Disney faz... eu vou falar de uma forma pejorativa, mas é de um lado positivo, tá? Faz uma lavagem cerebral nos seus colaboradores para que eles entendam o impacto do trabalho deles na vida das pessoas.
Claro que, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, os dados de antes da pandemia, eles tinham aqui em Orlando apenas 75 mil colaboradores. Como é que eu faço para ter esse alinhamento do encantamento de clientes para 75 mil pessoas? E aqui eu vou falar rapidamente de 4 pilares fundamentais do porquê que isso aconteceu com você. Primeiro, propósito. Ter clareza do porquê você faz aquilo que você faz. E as pessoas acham que propósito está na moda, né? Porque o Simon Sinek é maravilhoso. Eu amo o Simon Sinek. Tem uma frase que eu amo que ele fala o seguinte: as pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz aquilo que você faz. As pessoas não compram uma visita na Disney. As pessoas compram felicidade, compram a alegria do filho, compram o choro da esposa quando está olhando para o castelo e vê aquele show de fogos maravilhoso, o show de fogos maravilhoso. E aí você pensa assim, puxa, eu estou entregando felicidade. Ponto 1. Segundo ponto, e aí eu quero trazer para responder sua pergunta e já passo a bola para o Fernando falar também, porque senão eu vou falar demais. Cultura organizacional. Por que a Disney é reconhecida no mundo inteiro como uma empresa que encanta clientes? Porque ela tem uma cultura, ela tem o DNA de encantamento. E ela tem 5 palavras fundamentais para levar a experiência do cliente no próximo nível. Eles chamam de chaves de excelência. O limpador do cocô do cavalo tem esse treinamento, e essas são as 5 palavras mais importantes para a Disney. O diretor da Disney tem também esse mesmo treinamento para falar das 5 palavras. O vendedor de pipoca, a mesma coisa. Os 75 mil colaboradores aqui de Orlando também tem esse treinamento para entender que as palavras mais importantes para a Disney são segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Eu vou repetir. Segurança, preciso ter um parque seguro, então eu preciso limpar o cocô do cachorro porque alguém pode escorregar. E não é só a questão de cheiro, a questão visual, é a questão de segurança que é prioridade. Qual é a segunda mais importante palavra? Cortesia. Eu preciso ser cortês. Então, quando você parou para perguntar para ele parou o trabalho dele, tirou do bolso, porque cortesia faz parte do DNA da empresa. Terceira palavra, inclusão. Não adianta nada eu só trazer cortesia para algumas pessoas. Eu tenho que trazer cortesia para várias pessoas, para todas as pessoas. Quarta palavra é o show. E o que é o show? O que a Disney quis trazer com essa palavra show? Show não é aquilo que a gente vê no castelo, não é o show de fogos, não é o show do Mickey, não é a parada. Show é postura, show é brilho no olhar, show é como a roupa de cada cast member, que é como o colaborador da Disney é chamado, como a roupa se ela tá bem passada, se ela tá cheirosa. Então show tem muito mais a ver com a atitude do que aquilo que você vê no castelo, por exemplo. E a quinta e última palavra, antes de passar para o Fernando e para vocês de volta, é eficiência. E eficiência é importante, porque numa empresa tão dinâmica quanto a Disney, se você não for eficiente, o cliente não está encantado. Eu preciso ser eficiente para levar alegria. Então, todos os colaboradores da Disney são contratados e treinados dentro desses 5 pilares, ou lá na Disney, como chamam, 5 chaves: segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Sabe uma coisa, Alexandre está falando aqui, eu estou pensando num líder de equipe, né? Porque, no fundo, qualquer líder de equipe sonha em ter uma equipe que atenda a algumas palavras-chave, né? Quaisquer que sejam elas. E entender, muitas vezes, em atitudes simples do teu dia a dia, porque está todo mundo sobrecarregado, ter a sensibilidade de perceber que quando você está limpando o cocô do cavalo, se alguém chega para falar com você, você tem a responsabilidade de parar e dar atenção e escutar de verdade, não entrar no automático, né? Fala logo para eu dar a resposta que eu preciso dar para eu poder voltar a limpar o cocô do cavalo aqui. E o impacto que isso tem, quer dizer, aquela perturbação na lagoa por uma pedrinha, reverbera lá na borda da lagoa, pode virar um tsunami. Então, como essa minha atitude genuína pode contagiar a minha equipe, é monstruoso o impacto disso, né? E é muito difícil a gente desenvolver essa percepção, né? Eu não gosto muito de usar o termo que não em português, mas o self-awareness, essa autopercepção de como a sua atitude traz um impacto positivo muito maior, ou como, na verdade, ela vai trazer um resultado muito maior do que você limpando o cocô do cavalo, naquele momento de tempo do teu dia,
é que eu acho fantástico. Mas eu tenho uma pergunta que, se eu fosse um responsável para criar entre aspas, essas palavras-chaves na minha empresa, Alexandre, que sugestão você me daria? Quer dizer, qual é o processo? E eu entendo que não é simples, e muito menos que em meia hora você vai dar a fórmula mágica completa e está tudo resolvido. Mas como é que você acredita que é o processo para eu começar a chegar nessas palavras para a minha empresa? Como é que eu chego nessas 2, 5, 10 palavras? Eu nem sei quantas elas têm que ter, se tem um número certo, mas como é que eu chego nisso? Excelente observação e pergunta, Fernando. Aliás, antes de responder, eu vou para aumentar ainda mais a nossa audiência, eu vou responder essa pergunta daqui a alguns 2 minutinhos, mas antes eu quero trazer uma reflexão sobre a liderança que você falou, e tem um ponto fundamental na liderança, porque eu acredito muito, e nós estávamos falando nos bastidores, né, em off, que a Disney é o que é, a Apple é o que é, várias empresas das mais amadas e valiosas do mundo são o que são porque elas acreditam que o encantamento do cliente externo nada mais é do que uma consequência do encantamento do cliente interno. Se o colaborador não estiver encantado por fazer aquilo que faz, ele não consegue encantar o cliente que paga. A ideia, a essência é mais ou menos essa. O cliente que te paga só estará feliz se o cliente que você paga estiver feliz. E quem traz, na grande maioria das vezes, a Disney pode ter uma cultura maravilhosa, pode ter um propósito muito claro e definido, mas se a liderança não incentivar, não motivar, não engajar a sua equipe de trabalho, não funciona. E não adianta nada ser simplesmente bom líder, tem que ser excelente líder. Por quê? Líderes excelentes geram colaboradores excelentes, que geram clientes satisfeitos e geram resultados. Ou seja, se eu não tenho uma liderança excelente, eu não consigo o resultado que eu quero. E aí eu vou dar um exemplo para responder a sua pergunta em seguida. Recentemente, não vou falar o nome da empresa, mas ficou nos últimos dias aí, né, de anteontem para ontem e hoje, explodiu nas redes sociais um atendente de um quiosque de uma grande rede de lanchonetes, não vem ao caso citar o nome, mas ele publicou nas redes sociais que ele foi proibido de sair do quiosque e ele urinou nas suas calças. Ele fez xixi nas calças e publicou dizendo, gente, eu estou proibido de sair. Ontem eu já tomei uma advertência porque não quis fazer hora extra, hoje não pude sair, fiz aqui. Eu estou pedindo ajuda para vocês. E isso acabou viralizando nas redes sociais. Essa grande rede de lanchonete, tenho certeza que tem políticas de respeito, políticas... eu não tenho a menor dúvida que, por ser uma grande rede mundial, ela tem várias políticas que vão privilegiar também esse colaborador. Mas eu talvez, e aí só coloco talvez, porque eu não escutei o outro lado da história, talvez tenha uma liderança que não tenha conexão com a cultura. Então a liderança precisa ter conexão com a cultura para poder encantar o seu colaborador, para que o seu colaborador encante o seu cliente externo. Então, fechando essa ação de liderança, eu vou responder a sua pergunta com relação a como criar essas palavras. Eu diria que assim, a grande maioria, eu faço isso em muitas empresas, né, de criação de cultura, criação de palavras de encantamento. Isso talvez seja 60% do meu trabalho hoje, é fazer esse tipo de trabalho nas empresas no Brasil. As empresas acham que é só colocar a alta liderança, os executivos dentro de uma sala para descobrir as palavras. Eu já fiz isso no passado. Eu diria 10, 12 anos atrás. Mas foi um erro. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, eu diria que 90% das empresas ou mais, os executivos não têm a noção clara de quais são as atitudes que a sua equipe de linha de frente fazem para encantar o seu cliente. A ideia, e normalmente a liderança pensa de uma forma muito mais estratégica e com palavras não tão operacionais, não tão práticas. E aí, quando eu comecei a fazer isso no começo da minha carreira, não no começo da carreira, mas quando eu comecei a criar com as empresas essas palavras que direcionavam o encantamento, normalmente eu colocava a liderança dentro de uma sala. Só que era difícil de traduzir as palavras que a liderança achava com a equipe de linha de frente. Elas não se conversavam. Eu falei, peraí, tá errado. Aí o que eu descobri? Nós precisamos entender da nossa equipe de linha de frente quais são as palavras mais importantes. E aí o que eu comecei a fazer? Toda equipe, toda empresa tem aqueles profissionais extraordinários, profissionais fora de série, são aqueles profissionais que, sabe, puxa, eu quero clonar, se eu pudesse, eu teria 1000 pessoas como você, como o José, como a Maria, como a Priscila, como a Raquel. Então,
o que a empresa deve fazer? Identificar quais são os seus 20, 30 principais talentos de linha de frente. Então, eu estou dizendo, a moça do café pode ser linha de frente, o rapaz da limpeza pode ser linha de frente. Todos aqueles que têm a cultura de encantamento mais forte podem fazer parte dessa construção. E aí, o que você tem que fazer? Traz para uma sala, explica a importância do encantamento do cliente e começa a perguntar para essas pessoas quais são as atitudes que fazem com que as pessoas amem o trabalho delas. Por que elas são diferentes na empresa? Por que elas são amadas pelos clientes internos, clientes externos? E aí eles vão começar a dar atitudes. E a partir dessas palavras que essas pessoas da linha de frente trazem, a gente vem para a liderança, para que a liderança dê um direcionamento estratégico nessas palavras. Então, é como um clone, né? Eu lembro daquela novela na minha adolescência, O Clone, que tinha uma grande rede de televisão aí no Brasil. E para clonar, como é que eu clono a atitude da pessoa? Preciso identificar quais são as atitudes que ela faz, trazer isso para uma descrição do significado de cada atitude e treinar toda a minha equipe dentro daquela atitude. E com isso eu, entre aspas, clono a atitude daqueles colaboradores extraordinários para todos os colaboradores da minha empresa. É exatamente o que a Disney faz. É super interessante ver isso, né? E, na verdade, eu fico imaginando aqui, muitas vezes, a gente, quando conversa com empresas, e como uma empresa de recrutamento e seleção, a gente está recrutando por uma cadeira que normalmente está vazia. E parte dessas vezes, a gente está falando de alguém que foi desligado. É engraçado que a gente tem uma tendência de ter esses funcionários exemplares e procurar clones deles. Mas, por outro lado, trabalhar nessa clonagem através do treinamento é um processo um pouco mais longo, mas efetivamente talvez mais perene, né? Talvez mais sustentável, digamos assim. Porque é mais fácil você treinar alguém que você já tem do que procurar essas estrelas que no mundo são raras, né? Você não clona perfeitamente, mas você identifica, na verdade, os pontos-chave, e em cima desses pontos-chave é que você trabalha essa clonagem, né? É um método interessante. É exatamente essa ideia, né? A Disney tem uma velha máxima que eu adoro e tem tudo a ver com recrutamento e seleção, que diz o seguinte: contrate atitude e treine aptidão. É muito mais barato você buscar a atitude correta, mas para você contratar atitude, você tem que saber quais são as atitudes que você está querendo contratar. Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? E vou citar duas empresas, enfim, duas das empresas mais amadas do Brasil. Vou dar exemplo, Bradesco e Google. São duas das empresas mais amadas do Brasil, de acordo com o GPTW. São empresas Great Place to Work no Brasil. As pessoas que estão dentro dessas duas empresas que eu citei amam estar na empresa, amam trabalhar na empresa. Mas vamos supor, se eu pego 5 colaboradores do Google, coloco no Bradesco. Se eu pego 5 colaboradores do Bradesco, coloco no Google, será que vai funcionar? Será que eles serão felizes na outra empresa? Muito provavelmente não. Por quê? Porque as características, as atitudes, as expectativas e a cultura de uma empresa é completamente diferente da outra. Então a gente precisa entender qual é a nossa cultura, qual é o nosso DNA, qual é o nosso jeito de ser para buscar também na contratação. Claro que a gente pode treinar a atitude, mas é muito mais difícil. A gente precisa começar, a partir do momento que eu identifico quais são as atitudes, eu preciso começar a contratar a partir dessas atitudes, treinar essas atitudes com quem já está e ter um terceiro passo, que aí vai um pouquinho mais longe, né, um pouquinho mais profundo para a gente discutir, que é demitir as pessoas que não têm essas atitudes que você espera. Muitas vezes eu vejo isso das empresas brasileiras, elas demoram para demitir as pessoas, mas aí o estrago está feito. A gente precisa entender que as pessoas que não têm conexão com as atitudes que a gente espera, elas fazem mal muitas vezes para a empresa. Elas estão, de uma certa forma, prejudicando, né, influenciando negativamente outras pessoas da equipe. É um olhar importante para a gente ter também nessa gestão que a gente está falando aqui. Isso leva para soft skill, né? Alexandre, eu estava pensando aqui, você citou duas empresas brasileiras, eu estava pensando aqui
Em quais habilidades você precisa buscar? Os soft skills, né, que são um termo mais na moda aí, né? Porque você pega, assim, Disney, Starbucks, me parece que quem trabalha lá precisa gostar de ser humano, né? Apple, Netflix, talvez gostar de outras coisas, não sei, simplicidade, usabilidade, talvez alguma outra coisa, né? Aliás, você falou uma palavra que é o DNA da... Quando você falou da Apple, eu ia falar depois, mas quando você falou simplicidade, você sabia que a Disney tem 5 palavras, a Apple tem 3. Simplicidade é uma delas. E as 3 palavras da Apple são simplicidade, detalhes e criatividade. Então, para você trabalhar na Apple, você precisa ter atitude simples, você precisa ser detalhista e você precisa ser criativo. Então, não necessariamente gostar de pessoas, né? Como na Disney. Exatamente, não é o foco assim como na Disney. E tudo bem, porque cada empresa tem o seu foco específico. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu, então, porque eu ia perguntar isso, quer dizer, não tem uma soft skill padrão, né? Se tiver essa soft skill, você vai trabalhar na empresa de encantamento de cliente. Não existe isso, né? Não existe, porque assim como cada ser humano é único, cada empresa é única. Cada empresa tem sua cultura, né? E eu costumo brincar até, eu falo muito com... Algumas pessoas acham que nem todas as empresas têm cultura. Mas na minha percepção, toda empresa tem cultura. Talvez algumas empresas tenham uma cultura que não desejam. Você precisa identificar qual é a cultura da sua empresa, que na minha opinião, como é que eu entendo cultura? Cultura é o comportamento das pessoas dentro de um grupo. Seja você tem a cultura da sua família, tem a cultura do seu bairro, a cultura do seu estado. A cultura de quem mora em São Paulo é diferente da cultura de quem mora no Rio. E não estou nem falando cultural, tá? De cinema, de teatro, estou falando de jeito de ser. E não estou nem falando que é pior ou melhor, são só jeitos diferentes, como as 2 empresas que eu acabei de citar. Então, se você pegar essas 3 palavras da Apple e colocar na sua empresa, quer dizer que eu vou ser a empresa mais valiosa do mundo como a Apple? Não, porque o que a gente está falando aqui é de essência. E assim como cada ser humano tem a sua essência, cada empresa também tem a sua essência diferente. Falando em essência, né? Você que está nos ouvindo aqui agora, precisa pensar na sua empresa. Qual a essência que você quer que os seus colaboradores tenham? E essa essência que você vai ter que buscar na contratação, essa essência, essa cultura que você tem que buscar para que você tenha um maior alinhamento, né? Diga lá, Fernando. Eu estou pensando aqui como a cabeça de um líder. Legal, eu entendi o que você me falou, Alexandre. Tenho as palavras aqui, eu preciso encantar, não sei o quê. Mas hoje eu vou vestir os sapatos do Alexandre aqui. Eu tenho que dar uma palestra. E eu vou dar uma palestra sobre encantamento de cliente. Eu preciso transmitir esse sentimento, né? Desse jeito que você faz tão bem. Mas eu acordei de manhã, eu já comecei chutando a quina da cama. Já azedou o caldo. Eu cheguei na cozinha e minha esposa começou a reclamar que eu esqueci de trocar a lâmpada ou levar o carro para consertar ou para abastecer. Meu filho acordou da pá virada, disse que não vai para a escola hoje. E para dizer a verdade, eu tô com uma dor de cabeça e meio resfriado, mas daqui a meia hora eu tenho que fazer o que eu fui contratado para fazer. Como encantar num dia em que você não está encantado? Excelente observação e reflexão, Fernando. E aí você terminou com uma frase assim, mas daqui meia hora eu tenho que ir lá fazer aquilo que eu sou contratado para fazer. Por quê? Se você está num dia ruim, trágico, com tantas coisas ruins acontecendo, é obrigação da liderança dar suporte para que você melhore. As pessoas, sinceramente, eu vou trazer uma polêmica aqui, tá? Para a nossa roda de conversa e para a galera que está ouvindo a gente. Muito se fala, né, em separar a vida pessoal e profissional. Eu escrevi no meu primeiro livro, O Poder da Atitude. O primeiro livro eu escrevi em 2011, ou seja, há 12 anos atrás. E eu falei que é impossível separar a vida pessoal e profissional. Os seus problemas que você tem em casa vão influenciar negativamente no seu trabalho. Os problemas que você tem no trabalho vão influenciar negativamente na sua casa. Mesma coisa ao contrário. Se você está bem na sua casa, vai influenciar positivamente no seu trabalho. Então, o que eu quero trazer? O líder precisa ter esse feeling para entender da sua equipe, para entender quando ela está estrangulada, para entender quando ela quer. Eu dei o exemplo, né, de uma grande rede de lanchonetes que ficou famosa aqui recentemente. Puxa, para entender quais são as necessidades básicas da sua equipe. E muitos líderes estão olhando o quê? Números, metas, objetivos e tratando cada colaborador como robô, como número. Esse líder, que não é o líder humano, que não é o líder carinhoso, não tem mais
espaço dentro do mundo corporativo hoje. E eu vou dar um exemplo, vou dar um dado importante aqui para você que está ouvindo a gente. O turnover das empresas, quem é de RH sabe, eu sei que muitas pessoas de RH acabam ouvindo o podcast na Robert Half. O turnover das empresas aumentou muito no mundo pós-pandemia. Por que aumentou muito no mundo pós-pandemia? Eles fizeram um estudo, né? Está acontecendo um movimento no mundo, e isso aconteceu no Brasil já em 2022, nos Estados Unidos começou em 2021. A grande resignação. O que é a grande resignação? O pedido de demissão em massa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas perceberam, após pandemia, que não vale a pena eu ir para um lugar que eu não sou respeitado. Não vale a pena eu continuar trabalhando num lugar onde o líder não cuida de mim. Não vale a pena eu continuar trabalhando num lugar onde eu levo um problema da minha casa, que eu bati o carro, que eu furei o pneu, só que eu chego na empresa, o meu chefe está me cobrando os resultados. O meu chefe está fazendo com que eu faça aquilo, só que eu estou com um problema para resolver. Líder, você precisa olhar com cuidado e com carinho para esse seu colaborador que chega com um problema. Dê tempo para ele resolver o problema. Talvez ele precisava chegar às 8h30 da manhã para trabalhar, mas o filho não quis ir para a escola, o pneu furou, ele brigou com a esposa, dê 1, 2, 3 horas, 4 horas de descanso para ele, leva ele para almoçar, leva para conversar, vai tomar um café. Eu tenho certeza que das 8, 9 horas de trabalho, 10 horas de trabalho que ele teria naquele dia, se você investir, deixar 3 horas, vai no cinema, toma aqui, vai lá no cinema, vai comprar uma pipoca, vai dar uma volta, volta daqui 2 horas. Ele vai ser muito mais produtivo no tempo que vai sobrar do que se você cobrar que ele comece a trabalhar logo em seguida. Então, na minha opinião, é preciso ter essa humanização. E essa grande resignação que aumentou o volume de pedido de demissões aconteceu no Brasil. Uma pesquisa da FCA no Brasil, eles identificaram que o volume de demissões a partir da pandemia quase que triplicou. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais trabalhar num lugar onde elas não são felizes. As pessoas não aguentam mais chegar no seu trabalho e antes de perguntarem para você, e aí, como é que foi o seu final de semana? O chefe já vem cobrar o relatório. Então, precisamos sim, sem romantizar, também é importante, mas precisamos humanizar as relações de trabalho. Uma empresa não humanizada, eu garanto, uma empresa não humanizada, ela vai perder os seus melhores talentos, e aí vai continuar com um turnover altíssimo, que é o que tem acontecido aí nos últimos anos. E o que você falou, a gente vê claramente, né, quando a gente conversa com as empresas, separar a vida pessoal e a vida profissional não dá, e a verdade é que a pandemia acabou forçando isso, né, porque você trabalhava de casa, e você estava ali na frente da tela do teu computador, e o cachorro passando atrás, ou teu filho vindo pedir colo, e por aí vai. Então isso, acho que foi um fruto bacana da pandemia, que escancarou essa situação. Mas eu vou fazer mais uma pergunta em cima disso. E se eu for o líder e eu não estiver bem, como é que você sugere que eu haja naquele dia para que a minha equipe não seja influenciada? Eu também não vou... Aí eu que tenho que falar, moçada, eu não vou para o trabalho agora, eu não estou bem hoje, e se eu não estou bem, é melhor eu ficar em casa do que eu ir lá e atrapalhar? Fernando, essa é uma ótima pergunta. E se o líder, ele dá esse suporte emocional para a sua equipe, quando ele precisa, a equipe vai dar suporte emocional para ele. A equipe tem que dar suporte emocional para ele. E a equipe vai entender. E muitas vezes o líder precisa ter humildade. O líder precisa ser humilde para dizer que ele não é super-herói, que ele falha. Ele tem que tomar decisões e a pressão de um resultado ruim vai vir em cima dele. Então, se ele tem... E para mim, a palavra certa para a gente equilibrar essa equação é transparência. Se o líder tem transparência com essa equipe, no dia que ele tiver com problema, e usar a mesma transparência, não, eu sou super-herói, eu aguento, até chegar uma hora ter um AVC. Quantos líderes a gente não viu que nos últimos meses, anos aí tiveram AVC, problemas de saúde, por quê? Porque não suportaram a pressão. Mas por que não suporta a pressão? Porque não fala, porque não compartilha. E se esse líder tem essa relação de confiança e de transparência com a sua equipe, quando ele precisa, eu garanto, e eu mesmo vou, quando eu lidero uma equipe pequena, são 17 pessoas, mas quando eu preciso de apoio, eu abro para a minha equipe o problema que eu estou sofrendo, e eles me apoiam, eles me abraçam, eles me dão carinho, porque todo ser humano precisa disso, alguns mais, outros menos. Então o líder precisa calçar as sandálias da humildade e também conversar com a sua equipe, que muitas vezes a solução
Aliás, muitas vezes não, eu diria que a grande maioria das vezes, a solução para os problemas que o líder está passando pode vir da sua equipe, da linha de frente. Essa é uma crença que eu levo para a minha vida, enfim, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto estudioso dessa área de gestão, que para mim, a liderança, ela precisa ser cada vez mais humilde. Ela vai precisar tomar decisões, e as decisões nem sempre serão populares, mas se você tiver transparência, você ganha a confiança da sua equipe, e a partir da confiança, você vai ganhar aliados, que quando você tiver um problema, eles vão te suportar, vão te abraçar, vão te trazer carinho, que é importante para passar por esses problemas. Eu vou passar a bola para você, Cássio. Eu só queria fazer uma colocação muito em linha com isso que o Alexandre falou, porque eu já vi acontecer algumas vezes, né? Você é líder, você quer mostrar para a sua equipe que você está engajado, você quer mostrar para a sua equipe que você trabalha, então você está ardendo em febre e você vai trabalhar. E você acha que você está dando exemplo, porque olha, eu estou aqui com vocês mesmo com febre. Na verdade, o que você está mostrando para a sua equipe é que se nem você, líder, quando está com febre, pode ficar em casa, imagina eu. Se eu estiver doente, eu vou ter que trabalhar também. Você acha que é um exemplo positivo, mas é um exemplo negativo tão grande, mas tão grande, que os líderes não imaginam o impacto que eles causam. A gente precisa respeitar o lado do ser humano. A palavra super-homem que você usou aí, o super-herói, enfim, é bem isso. Ninguém é super-herói. E a pressão que você gera, às vezes, com esse tipo de atitude, traz um efeito negativo tão grande que é incrível. Eu estava pensando aqui, Fernando, né, com base no que você falou, né? O encantamento, às vezes pode ser uma pressão também, uma exigência que você vai, um objetivo que você vai alcançar, daquela que leva àquela situação o ótimo é o inimigo do bom. Né? Putz, a Disney encanta tudo. Né? Porque eu, pessoalmente, Alexandre, tenho a impressão de que essas empresas que encantam, Apple, Disney, essas que a gente falou, elas estavam na listinha de Deus para dar certo, sabe assim, para chegar num patamar muito acima. Tem um estágio, vamos dizer, inferior ao encantamento, mas ainda assim muito positivo, aceitável, do tipo, poxa, se eu tenho um tratamento legal, se eu tenho... Ou não, assim, é meio binário, ou encantamento ou vai para a fossa. Ó, eu não acredito que seja binário, é uma ótima reflexão, Cássio, eu adorei a sua reflexão, e é uma ideia que eu tenho de que as pessoas são muito maltratadas. Se você for pensar bem, a grande maioria das vezes, das transações que você faz, ou no supermercado, padaria, restaurante, qualquer transação que você faz, a grande maioria das vezes, não é de encantamento, é o básico. A régua está baixa. E justamente por essa régua ser pequena, empresas como Disney, como Apple, como Nubank, como empresas que surgem com essa cultura, conseguem encantar. E o que eu vejo nessas grandes empresas? E talvez vocês se assustem com o que eu vou falar agora. Essas empresas fazem o básico bem feito. Como assim faz o básico bem feito? É verdade, porque as pessoas não estão acostumadas nem com o básico. Quando você vai numa padaria, você vai no restaurante, você vai comprar você vai num correio, você vai em qualquer lugar, na grande maioria das vezes as pessoas nem sequer olham nos seus olhos. As pessoas nem sequer dão bom dia. As pessoas não estão sorrindo, por quê? Porque esse é o meu trabalho, não vejo a hora de ir embora. Elas não veem significado no trabalho delas. E uma pessoa que vive sem significado, para mim, é uma pessoa infeliz. E a reflexão que eu quero trazer aqui dentro da sua pergunta, Cássio, é uma reflexão para você que está ouvindo a gente, para que você faça junto com a gente. Puxa vida, como que você gostaria de ser lembrado ou lembrada quando você não mais estiver aqui? Pensa nisso. Nossa vida é finita. Como diz o grande e incrível amigo Mário Sérgio Cortella, o filósofo, nós somos os únicos animais que sabemos que um dia vamos morrer. Nosso cachorro, nosso gato, eles não sabem que vão morrer. Eles vivem com intensidade. Quando a gente volta de ir na padaria, 15 minutos depois, nosso cachorro pula como se não visse a gente há um ano. E a gente, muitas vezes, vive uma vida morna, uma vida infeliz, trabalhando das 8 às 18 para ganhar nosso salário. E é justo e digno que você trabalhe das 8 às 18 para ganhar o seu salário no final do mês, para pagar suas contas. Todos nós precisamos pagar contas. Mas eu garanto para vocês, e aí um amigo meu, grande amigo meu, Roberto Chiniachik, que é médico psiquiatra, e ele cuidou por muitos anos de pessoas no leito da morte. E
as pessoas que estavam morrendo com 70, 80 anos de idade, estresse e tudo mais, falaram assim, o que você arrependeu de fazer? Eu me arrependi de ficar mais tempo com os meus filhos. Eu me arrependi de ser corajoso para realizar os meus sonhos. Então, essa vida morna, para mim, é uma vida infeliz. Eu sei que a gente está chegando já no final, né? Que nosso tempo, a gente tem aí 30 minutos de podcast. Para falar sobre isso, eu gosto muito de contar uma história, que é a história da Dona Rose. As pessoas falam assim, sucesso é dinheiro. Sucesso é subir na carreira. Sucesso é começar ali ganhando salário mínimo e quando eu chegar diretor executivo da empresa, eu alcancei sucesso. Eu tenho uma outra reflexão, uma outra ideia de sucesso, e aí eu quero contar a história da Dona Rose. Ela trabalhou por mais de 50 anos na Disney. Do primeiro ao último dia de trabalho dela, imagina só, você que está ouvindo a gente, por mais de 50 anos, ela fez exatamente a mesma coisa todos os dias. Ela simplesmente recolhia o ingresso das pessoas que chegavam no parque. Era essa a função dela por 50 anos. Recolher o ingresso das pessoas que chegavam no parque. E aí, ela se aposentou depois de 55 anos, ela só trabalhou na Disney a vida inteira dela. E um amigo meu, Leandro, que trabalhou com a Dona Rose, num dos últimos anos de trabalho da Dona Rose, conversou, pegou amizade com a Dona Rose, trabalhou ali na mesma região do parque, e falou assim, Dona Rose, a senhora vai se aposentar, eu vejo que a senhora é feliz todos os dias, mas a senhora não cansa, não? O que faz a senhora ficar por mais de 50 anos fazendo todos os dias a mesma coisa? Simplesmente recolhendo ingressos das pessoas que chegam no parque, Dona Rose. Aí a Dona Rose deu uma risadinha para o Leandro e falou assim, Leandro, aqui na Disney, eu não tenho simplesmente a função de recolher o ingresso das pessoas que chegam. Aqui na Disney, eu tenho a responsabilidade de dar o primeiro sorriso. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você que está ouvindo a gente nesse podcast da Robert Half. Encontre qual é o seu sorriso. Encontre qual é o seu motivo. Porque eu garanto para você, quando você encontrar o porquê você faz aquilo que você faz, você vai ter uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz e, consequentemente, você vai crescer na sua carreira. As pessoas, na minha opinião, estão fazendo o inverso. Elas estão querendo crescer na carreira sem entender o porquê, sem entender o impacto. Quando você entender o porquê, quando você entender o impacto daquilo que você faz na vida das pessoas, automaticamente você vai crescer, e aí o dinheiro, o sucesso, o cargo, isso vai ser consequência. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para a galera que está ouvindo a gente. Normalmente são 30 minutos, mas quando vale a pena a gente passa do tempo, viu, Alexandre? Então, quero te agradecer muito por tirar um pouquinho do seu tempo super concorrido, você aí entre um treinamento e outro, entre uma palestra e outra, atender a gente com tão boa vontade, com esse sorriso pregando o que você, praticando o que você prega. Então, quero te agradecer muito, muito mesmo por participar hoje aqui com a gente. Obrigado, viu, Alexandre? Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Cássio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Robert Half, pelo convite. De verdade, é um privilégio falar daquilo que eu acredito, né? E eu de verdade faço isso de coração. Claro, hoje é minha profissão. Eu dou treinamento, dou palestras em várias empresas, mas eu amo ajudar as pessoas, né? Eu costumo brincar que quanto mais você ajuda as pessoas, mais rico você fica. Então, procure ajudar as pessoas e ajude sem interesse financeiro e sim com interesse genuíno, né? Essa é a ideia. Quanto mais a gente ajudar as pessoas, mais ricos nós seremos. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, estou falando de missão de vida mesmo. Eu espero de verdade, eu tenho como missão de vida deixar o mundo muito melhor do que aquele que eu encontrei. Eu ainda tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu espero de coração que eu possa continuar compartilhando aí com quem está ouvindo essa essência. Aliás, se você que está ouvindo a gente quiser me seguir lá nas redes sociais, eu tenho meu Instagram que eu compartilho muitas ideias, vídeos, frases diárias lá, é @AlexandreSlivnik. Vamos deixar na descrição aqui do podcast. Maravilha. Então, vai ser um prazer ficar conectado com vocês lá. E de verdade, obrigado, Cássio, obrigado, Fernando, obrigado, Robert Half. Voou o tempo, né? Foram 35, 30 e tantos minutos aqui, mas foi de verdade um prazer fazer parte desse momento com vocês. Fernando, quero te agradecer muito mais uma vez também aí por participar com a gente. É sempre uma alegria ter você aqui. Você sempre traz um acréscimo de qualidade aqui para o conteúdo. Obrigado, viu, Fernando? Eu queria agradecer, e na verdade eu queria dar um testemunho. Não é a primeira vez que eu interajo com o Alexandre, e uma das coisas que eu aprendi num curso de liderança que um dia eu fiz aí, uma das poucas coisas que eu aprendi, é a necessidade de um líder ser genuíno, né? E como você é percebido justamente pela sua genuinidade, se é que essa palavra existe.
Na primeira interação que eu tenho com o Alexandre, algo me diz que não vai ser a última, e a gente estava antes de começar o podcast aqui, né? E quando o Alexandre entrou, ele entrou falando, eu falei, a energia que o Alexandre fala, ela é genuína, não é quando está gravando, não é quando está fazendo a palestra, você percebe que está na essência dele. E eu acho isso fantástico, porque eu acho contagiante. Eu falei para ele, e repito, ouvir a voz dele te faz sorrir, né? Porque é genuíno. E acho que esse é o melhor cartão de visita que ele tem. Já tive a oportunidade de assistir palestra do Alexandre, é fantástica, assistiria outras tantas, e para quem estiver em busca de encantamento do cliente aí, dentro dessa trilha de absorção de conhecimento, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que o Alexandre pode trazer muito valor agregado. Obrigado, Alexandre, de verdade, pela confiança na Robert Half participar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, Cássio. Espero que o pessoal que ouviu aí tenha gostado. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi o Alexandre Slivnik e também o Fernando Mantovani aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui, eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?